Ele é consultor em políticas públicas e ele vai falar conosco exatamente sobre a escuta pública, né, que aconteceu hoje pela manhã no auditório da Prefeitura, adentrando já uma parte da tarde em relação à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Essa discussão ocorreu aqui com fazedores de cultura, com pessoas da sociedade em geral. Primeiro falar exatamente, né, em relação a essa escuta necessariamente, que avaliação você faz da participação das pessoas aqui na cidade. Grande abraço. Bom dia, boa tarde. Eu acho que a participação, né, foi uma participação extremamente importante. Não fiz uma contagem, né, exata, mas eu acho que a gente teve aqui em torno de 50, talvez 60 pessoas no momento, né, de maior número de pessoas dentro do auditório. Fizemos uma construção importante e necessária para a execução da lei, né, Aldir Blanc II, ou Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, como é o nome oficial da lei, que é exatamente a construção do Plano Anual de Aplicação dos Recursos, que é o PAA, que é a divisão, em conjunto com a sociedade civil, do recurso recebido pela cidade, que é na ordem de R$ 592 mil, e esse recurso foi dividido democraticamente em audiência pública, né, com a aprovação das pessoas que elas próprias disseram onde o recurso seria utilizado ou não. Então, foi uma construção do setor cultural presente na audiência, e eu entendo que foi extremamente positivo, onde as pessoas, de fato, tinham a intenção de fazer a construção desta política para que ela, de fato, dê certo no município durante sua execução. Aramis, essa é uma discussão que vocês têm aqui reforçado com as pessoas que fazem parte da cultura em outros projetos também, assim foi na Paulo Gustavo e agora está sendo também na Aldir Blanc, né, nesse momento específico da consulta. Como é que foi dividido? Eu vi que tinham vários grupos a serem definidos, vários eixos, acho que é assim que vocês colocam a divisão exatamente, para que esse recurso seja fatiado. Vi que tinha a questão da biblioteca pública municipal para receber recursos também para melhorias, para o acervo. Enfim, como é que foram divididos esses eixos? A gente viu aqui, eu estava presente, vi que a definição ela parte das pessoas, né? Vocês apenas instruem aquilo que está dentro da legislação, aquilo que é permitido por lei. Isso, né? A Lei Aldir Blanc, na construção da divisão do orçamento lá no plano de ação, que é na plataforma Transferigov, ela dá uma oportunidade de dividir o recurso em pelo menos 5 ações. Então, você tem a primeira ação, que é a ação de fomento a projetos culturais, e aí envolve prêmios, envolve bolsas, né, envolve outras formas de criação e difusão cultural. Você tem um eixo relacionado a obras, manutenção e restauro e aquisição de bens culturais. Você tem um eixo voltado para o subsídio à manutenção de espaços da sociedade civil, espaços culturais da sociedade civil. E você tem um eixo relacionado à Política Nacional Aldir Blanc, Política Nacional Cultura Viva, que é a Lei dos Pontos de Cultura. E você também tem um eixo voltado para o custo operacional, que é o custo com a consultoria para fazer esse processo, contratar pareceristas para análise dos projetos, dar formação ao setor cultural na área de projeto, sobre a própria lei e etc. E aí nós fizemos a votação de cada eixo, perguntando à sociedade civil, né, primeiro, se ela queria manter aquele eixo e, mantendo aquele eixo, quanto de dinheiro a sociedade civil queria botar e como seria dividido, né? Exceto, no caso de Carpina, para o eixo de pontos de cultura, porque cidades que recebem a partir de R$ 360 mil, né, a lei estabelece uma reserva obrigatória de 25% do orçamento para implantar ou reforçar a Lei Cultura Viva nos municípios e nos estados. Então, esse foi o único valor que ele não pôde ser mexido, né? Mas ele foi detalhado, a cidade fez uma opção de apoiar 4 projetos de fomento de R$ 30 mil na área de pontos de cultura e 4 premiações, né? Agora não me lembro do valor aproximado, mas foi 4 premiações também para pontos de cultura. E fez a escolha de destinar R$ 80 mil para a biblioteca pública, que vai ser dividida entre ações de equipamentos, né? Compra de equipamentos e ação de compra de acervo da biblioteca. E a prefeitura vai entrar com a contrapartida de disponibilizar mão de obra para fazer esse processo de reformas e etc. E, por fim, um outro valor de aproximadamente 350, 390 mil, não me lembro exatamente agora, para o eixo de fomento cultural,
e aí foram definidas 3 grandes categorias, que foi, né, a primeira de formação cultural, a segunda de premiação e a terceira de demais formas de criação e fruição cultural, né, que envolvem todas as linguagens do município, e aí vai ser um conjunto de 49 propostas, né, possíveis de serem selecionadas com recurso do município. E a sociedade civil fez a opção de retirar E a sociedade civil fez a opção de retirar o eixo de subsídio mensal a espaços culturais. Então, a sociedade civil optou não ter esse eixo, né, e garantir que o recurso que iria para esse eixo fosse todo para as ações de fomento. E aí, no universo de Carpina, a gente tem hoje, né, a previsão de contemplar 57 propostas nos editais da Lei Aldir Blanc II no município, sem contar com as possibilidades de participar dos editais estaduais, que também estarão disponíveis, que faz parte do nosso trabalho de formação e capacitação cultural, né, apresentar os editais estaduais para a população de Carpina, para que a população de Carpina também concorra nos editais estaduais e consiga aprovar projetos também lá, onde tem o maior número de recursos. Agora, quais são os próximos passos daqui para frente? O que acontece, já que vocês definiram aqui as diretrizes básicas, que é para onde o recurso que tem disponível deve ir? O próximo passo é que nós vamos sistematizar, né, a planilha que foi gerada aqui, junto com o relatório, para ser entregue ao Ministério no formato específico do Plano Anual de Aplicação de Recursos, que tem seu formato específico, né? E vamos entregar ao Ministério até a próxima sexta-feira. Em junho, nós vamos começar um processo de reuniões, de audiências públicas, para definir os editais. Então, a gente vai chamar a sociedade civil de novo, vários dias, para apresentar uma minuta de edital, estabelecer quais são os critérios que a sociedade civil entende que são importantes para estarem nos editais, né, qual é a forma de inscrição, quantos projetos uma mesma pessoa pode inscrever, ou quantos projetos a mesma pessoa pode ser selecionado, né, quais são os prazos para inscrição. Então, a gente vai construir o edital todo em audiência pública, né, em mais de uma, porque a gente vai, traz a primeira proposta, discute com a sociedade civil, vê o que pode construir naquele dia, depois altera, corrige, traz novamente o texto, a gente faz uma nova revisão. E aí a proposta é que durante todo o mês de junho a gente faça a construção coletiva dos editais. E aí a partir de julho ou final de junho a gente tenha publicação dos editais, abertura do processo de inscrições, que deve ir, né, durante o mês de julho todo ou parte do mês de julho, para que agosto seja o processo de análise e publicação dos primeiros resultados, e no início de setembro a publicação dos últimos resultados para o início do processo de receber documentação para pagamento. E aí, final de setembro, outubro e novembro é o prazo que eu estimo, né? Na verdade, a lei dá até dezembro, mas que eu estimo que até novembro a gente consiga finalizar todo o processo de pagamento da Política Nacional Aldir Blanc em Carpina. Para isso, precisa de aprovação da Câmara. No atual momento, fora do Executivo, né, que todo o processo é um processo que está acontecendo no Poder Executivo, na Prefeitura, a gente depende hoje de uma aprovação, né, que é da adequação orçamentária da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, para a inclusão do recurso, né, dentro da LOA, para que a Prefeitura possa utilizar o recurso. Então, nesse momento, a gente está seguindo o planejamento, mas a gente só vai poder concretizar de fato e abrir os editais quando a Câmara fizer a aprovação da LOA. Obrigado pela participação, um grande abraço. Obrigado, boa tarde.